nós vimos que o que diferencia, né, a ciência antiga da ciência moderna é a questão do método. A ciência moderna, ainda estou falando, Bianca, a ciência moderna, ela tem um método diferente do que se usava na ciência antiga, a ciência aristotélica. Certo? Na ciência aristotélica, a ciência antiga, se usava a dedução como método de aquisição de conhecimento, certo? A dúvida, a contemplação ou a dedução, né? A contemplação, teoria, tea, contemplar, né? A teoria, a tea, contemplar, assistir, certo? Do verbo assistir, do grego. Então, a contemplação seria, a partir da intuição, uma forma de adquirir um conhecimento verdadeiro, certo? Então, lá entre os gregos, com Aristóteles, nós vamos ver isso mais forte, porque Aristóteles, ele cria o silogismo, né, a lógica aristotélica, ele cria o silogismo que nos permite, a partir da dedução, chegar a um conhecimento verdadeiro. Como é o silogismo? O silogismo é feito de duas premissas, a premissa maior, a premissa menor, que me leva, a junção dos dois, a uma conclusão. Primeira premissa, que é a premissa maior, todo homem é mortal, um exemplo. Segunda premissa, Sócrates é homem, é premissa menor. E a conclusão, logo, Sócrates é mortal, se todos os homens são mortais. Então, é a dedução. Eu parto de onde? Eu parto de um princípio já estabelecido, geral, universal. Todo o homem é mortal. Eu começo por um princípio geral, para chegar em Sócrates, que é um particular. Então, a dedução parte, né, o método dedutivo parte do geral, do princípio geral, para chegar em resultados particulares. Enquanto na ciência moderna, com Galileu e tudo mais, nós vamos ter o uso do método indutivo, que é o oposto. Indutivo é quando eu começo do particular, certo? É o método que inicia nos particulares para depois chegar numa conclusão geral. Quando eu digo todo metal a alta temperatura dilata-se. Cobre é um metal, logo, cobre a alta temperatura dilata-se. Isso é dedutivo. Eu comecei do geral. Mas quando eu faço experiência, eu boto cobre no fogo, derreteu. Eu boto ouro, derreteu. Eu boto prata, derreteu no fogo. Então, eu digo, todo metal, a alta temperatura, derrete. Então, eu inverso. Eu comecei dos particulares para chegar num geral, certo? É o método oposto ao dedutivo, que tem que começar pela experiência. Depende da experiência. O método indutivo é um método experimental. O método dedutivo é um método lógico, usa da racionalidade, certo? Muito bem. Então, gente, essa... Entendeu, Flávia e Luiz André? Certo? Então, o método dedutivo é o método que começa do geral, da dedução lógica. Se todos os homens são mortais, eu sou homem, logo sou mortal. Eu comecei, né, do geral, todo homem é mortal, certo? E no método indutivo, quando eu digo, Flávia tirou 10, a Luiz André, do nono ano, tirou 10. Mariana, do nono ano, tirou 10. Levi Bessa tirou 10. Eu pesquiso particulares, cada um dentro dessa sala, e no final eu chego num princípio geral. Todos os alunos do nono ano são 10. O método, né, da pesquisa. O método da pesquisa é um método de campo, né, da experiência do campo. Então, ela é da ciência moderna, certo? Se fosse lá entre os gregos, não seria usado isso.
Ok, gente. Então, nós hoje vamos ver o próximo capítulo, que é justamente o capítulo 6, Condições Sociais para o Nascimento da Filosofia. Gente, eu não sei se eu já mostrei esse slide, certamente que já, certo? Então, a condição do nascimento da filosofia é justamente que os gregos, quando abriram rotas comerciais marítimas para outros continentes, porque o mar, né, Mediterrâneo, que divide o sul da Europa, da África do Norte e também uma parte da Ásia, esse mar Mediterrâneo permitiu que a Grécia, que é um país mediterrâneo, um país que, né, vive da pesca, porque as condições, né, lá climáticas, a chuva era muito escassa. É um lugar muito rochoso, montanhoso, certo? E a agricultura não era o forte. O forte mesmo era o comércio marítimo e a pesca. Então, nós estamos aqui na Grécia do século VIII antes de Cristo, certo? Nós vamos ter, assim, essas frotas marítimas que estão trocando mercadorias com o sul da Europa, a parte da Itália. Nós temos, depois da invasão dos persas, nós temos os gregos fugindo, né, para o sul da Itália. E nós temos essas migrações, essas rotas de fuga, nós temos rotas comerciais em que a condição, né, favorável para uma troca de experiência, além da troca da mercadoria. Então, os gregos começaram, assim, a trocar experiência com os outros povos. Porque se você recorrer a mitos gregos, né, você vê que os gregos, né, que narram Homero, Hesíodo, os gregos não tinham noções de outros povos, certo? Os gregos acreditavam que do lado, né, do mundo dos etíopes, nós tínhamos seres imortais, que sempre seriam jovens, era um povo que vivia na era do ouro, certo? E os gregos tinham noções do outro povo, de um outro lado, que vivia de uma outra forma, que eram quase semideuses. Então, os gregos se achavam, a partir das suas mitologias, que eram os únicos seres humanos, assim, digamos, que viviam da forma que eles viviam. E os gregos acreditavam que os deuses estavam sempre em contato com eles, né? E eles seriam o centro do mundo, que o mundo seria um grande disco achatado, certo? Esse disco achatado, e quem ocupa o centro é os gregos, né? A Grécia seria o centro do mundo, né? E assim, o mar Mediterrâneo seria o mar que dividiria esse círculo, né? Esse mar que atravessa e separa os gregos do outro mundo. Então, os gregos, quando começam a traçar essas rotas marítimas, conhecendo outros povos, vendo outras formas de agir, de produzir, entrando em conflitos mesmo, em guerras, nós vemos que os gregos começam a ter outra forma de ver o mundo. E os mitos começam a perder força, porque nós temos a desconstrução daquela imagem do mundo grego mitológico, né? Então, nós temos aqui
os comércios marítimos. Nós temos um mercador chamado Tales, ele é de Mileto. Tales de Mileto, ele conseguiu acumular não só mercadorias, mas conseguiu acumular um conhecimento, né, vindo de matemática e geometria de Egito. Ele começou a colocar isso na prática, disse que era um cara muito prático, né? Ele conseguia... Não, é só o Tales de Mileto mesmo, que eu conheço. Então, Tales de Mileto, né, ele conseguiu, foi chamado uma vez, né, pelos reis para fazer um grande plantio para ele saber se ia chover ou não, qual seria a quantidade da chuva. Né, Tales conseguiu medir com precisão e conseguiu grande colheita. Então, a matemática em Tales, a geometria, né, ele mesmo mediu o tamanho da pirâmide a partir da sombra da pirâmide lá no Egito. Então, ele era um cara muito racional, muito técnico e científico. Para a época dele, ele era um gênio sozinho no mundo, ainda que acreditava muito em mito, certo? E ele teve, claro, discípulos. Então, Tales de Mileto, ele é figura desse mercador que traz um conhecimento do mundo além da Grécia, certo? E que, assim, coloca em dúvida, em questão, todos os mitos que os gregos tinham até então. Então, nós vamos ter, a nível político, a Grécia é dividida em cidades-estados. E essas cidades-estados eram independentes, tinham seus próprios governantes. E cada cidade-estado tinha sua forma de gerenciar suas leis próprias. E eles não se davam muito bem entre si, certo? Então, nós vamos ter a Grécia, que é dividida em cidades-estados, cada um com sua política, cada um com sua forma de governar. Atenas, né, ainda como outros cidades-estados qualquer. Nós também temos Esparta, que se baseia muito na defesa, muito, digamos, povo guerreiro, né? E nós temos ainda o centro do pensamento é a periferia. Nós temos Tales de Mileto na Jônia, a atual Turquia, na Ásia. Nós temos Macedônia, nós temos no sul da Itália, escola pitagórica e tudo mais. Então, a filosofia pré-socrática, ela está nas periferias gregas, né, nas conquistas, né, que os gregos fizeram de outros países. A Grécia fez colônias, né? E essas Grécia era maior do que atualmente é, certo? Não, as guerras médicas vão ver que vai ser depois disso tudo, né? Então, o porquê chegar ali nas guerras médicas? Então, nós vamos ter a Grécia, muito ainda, estou falando lá no início. Então, os gregos passaram a ter contato com outros povos, a conquista, né, e também a aquisição de conhecimentos a nível racional, científico, matemático, além das suas mitologias. Então, digamos que os gregos, divididos em cidades-estados, inimigos muitas vezes entre si, mas totalmente independentes, surge no horizonte um grande inimigo, o maior império mundial da época, que, se passasse pela Grécia, esmagaria a Grécia toda. E esse império não só tinha, a nível do conhecimento, tinha grande conhecimento, né? Os seus príncipes pérsias, né? Os persas, eles tinham grande poder bélico também. Então, nós temos um ataque
né, na cidade perto, na Macedônia, né, lá na cidade chamada Maratona, e acontece que Dario acaba entrando em conflito, né, com os dominados, né, o povo da Macedônia. E o povo de Maratona pede ajuda para Atenas, a amiga, a aliada. Atenas, essa cidade de filósofos, decidiu ajudar Maratona. E aí nós temos Atenas dirigindo-se para Maratona para defender Maratona. E acontece que atenienses venceram essa batalha. Só que cutucaram a onça com vara curta. Temístocles, que isso já era 2 filmes, 300, 1 e 302, Temístocles viu que essa batalha era apenas uma batalha, que era o início da Grande Guerra. Então, quando viu essa grande vitória, um soldado saiu correndo de Maratona até chegar em Atenas, certo? Para contar a grande vitória. A corrida foi tão longa que gerou hoje a corrida de Maratona, certo? Então, aí que está. Xerxes, né, perdeu o pai, viu a cidade queimada. Xerxes, o filho de Dario, né, diz: eu vou me vingar. Assim, Atenas, né, que saiu vitoriosa dessa batalha, viu a ameaça de Xerxes crescendo. E Xerxes está agora marchando com todo o seu exército, né? Um império persa é grande império da época, maior, né? Império daquela época, e assim que havia dominado o Egito e tudo mais, os persas caminham agora em direção a Atenas. E Atenas, desesperada, começa a pedir ajuda às outras cidades-estados. E, claro, as cidades-estados falam: nós não temos nada a ver com essa guerra, certo? Mas acaba que algumas cidades-estados viram essa ameaça que eles, para chegar em Atenas, eles teriam que passar em muitas cidades-estados. Agora que nós temos um inimigo em comum, um grande inimigo, a gente vai unir as forças. As cidades-estados sentiram-se obrigados a lutar a favor de Atenas, para sua própria sobrevivência, inclusive Esparta, certo? Então, acontece que Atenas, né, viu que seria difícil conter, né, o Império Persa. Temístocles foi na Assembleia, tentou convencer para criar, né, navios, embarcações de guerra. Né, ele mentiu para o povo na Assembleia só para ter esses navios, conseguiu, né, conseguiu justamente esses navios, e foi o que ele conseguiu a grande vitória na batalha marítima. Mas isso não foi suficiente, porque os 300 e os outros estavam perdendo terreno lá, né, na terra, e no mar também seria impossível conter aquele exército todo. Então, Temístocles já havia consultado Oráculo de Delfos, e Oráculo de Delfos já havia falado. Ele perguntou: o que eu devo fazer para salvar o meu povo? E o oráculo diz: construa uma grande casa de madeira, e essa grande casa de madeira salvará o povo.
certo? Lembra que sacerdotisa, o oráculo de Delfos era em enigmas, você tinha que saber interpretar esses enigmas. E Temístocles era um homem inteligente. E Temístocles, vendo que não tinha como conter, né, grande império persa, pega toda a população, coloca onde? Nos navios, casa de madeira, certo? E ele sacou isso, colocou toda a população, esvaziou a cidade, diz, isolamento social, vamos todo mundo para o navio, certo? E todo mundo entrou no navio, não ficou nem sequer idosos ou crianças. E levou o povo a esconder. Quarentena marítima. Então, assim, quando Xerxes chegou na cidade, não havia ninguém, certo? Nem um ser vivo. Com raiva, com tanta raiva, Xerxes mandou queimar a cidade toda. Destruiu a cidade. O que os persas não costumavam fazer quando conquistavam outras cidades. Mas esse é o diferente, né? Eles mandaram queimar toda Atenas. E assim, o objetivo era Atenas. Você vê que Xerxes não avança para outras cidades, tá? A ameaça era Atenas, era vingança mesmo. Então, Xerxes decide ir embora. Pegou o barco deles, só que chegou um dedo duro, o X9, né? O X9 que foi falar para o Xerxes que Temístocles está escondido com o povo lá entre as baías. Ele ia mostrar, certo? Então, Xerxes, na hora, diz, vamos atrás desse Temístocles e matar todos os atenienses. E quando pegaram o navio e entraram por entre aqueles grandes paredes lá montanhosos do mar, da Bahia, lá de Atenas, foram surpreendidos. Os navios deles estavam entre as rochas. E os navios de Temístocles, do povo ateniense, estava escondido. E o navio de Xerxes, que estava em maior número, não tinham vantagem no sentido para desviar, para voltar. Então, ficaram de lado. E os navios de Temístocles vinham de lado e perfuraram todos os navios de Xerxes. E para até Xerxes manobrar os navios, todos aqueles navios grandes, pesados, os de Atenas vieram do lado e quebraram. Foi uma grande armadilha que ele fez, certo? E assim afundaram todos os navios. E a Cassandra, né, que pegou o navio de Xerxes e fugiu, né, com Xerxes. E Xerxes falou a grande frase que é: hoje meus homens viraram mulheres e a única mulher virou homem, certo? Salvou a vida dele. E Xerxes, assim, nunca mais apareceu. Mas, gente, ali nas mensagens, cuidado que eu posso, né, bloquear vocês aí. Então, nós temos aqui Atenas vencedora. Mas a ameaça havia fugido, mas os gregos não sabiam quando. Não, Termópolis, a guerra em Termópolis já está vencida. Xerxes já passou por Termópolis. Certo? Então, Xerxes já fugiu. Mas lembra, você só venceu um exército. O cara, o chefão, fugiu. Ele pode voltar a qualquer momento com um exército maior ainda. Essa ameaça ficou como fantasma no cérebro, né, na consciência dos gregos. E aí os gregos decidiram formar a Liga da Justiça, não. A Liga de Delfos, né? Elfos. A Liga de Elfos, certo? Na ilha de Elfos. E na ilha de Elfos se reunia todas as cidades-estados e todas as suas riquezas, as contribuições, para que essas contribuições fosse construída
muralhas e também foram reconstruídas barcos e tudo mais. Então, era uma fortuna que estava sendo acumulada para proteger para a futura guerra contra a Pérsia, que poderia voltar para vingança maior ainda. Então, os gregos decidiram fazer essa liga, juntar a sua riqueza, que não podia contribuir com moedas, poderia contribuir com força dos soldados. E assim todos pagavam uma espécie de colaboração, de impostos à Liga. E essa Liga de Elfos reunia-se os espartanos, os atenienses eram os mais fortes da Liga, certo? Atenas e Espartas era como o Super-Homem e Batman, né, na Liga da Justiça. E aí, então, acontece que o tempo foi passando, Xerxes não voltava, aí o que Atenas fez? Atenas, achando que era gloriosa, a vitoriosa, ela que havia ganhado, só que né, teve colaboradores, ela começou a se achar o centro, se achando presidente da Liga, o que devia comandar. E o que Atenas fez? Já que a guerra destruiu a cidade de Atenas, vamos pegar dessa riqueza e reconstruir Atenas. Aí que está. Você não pode mexer na riqueza de todos. E ela desviou, né, parte da economia, grande parte da economia, para reconstruir Atenas. Por isso, Atenas se tornou a cidade mais bela e mais rica de toda a Grécia Antiga, certo? Por quê? Porque pegaram esse dinheiro da Liga, né, que era de todos, e reconstruíram a mais bela de todas as cidades, porque era a vencedora dessa guerra. A corrupção já vem há muito tempo. Então, nós temos, sim, Atenas, que sai de uma membro da Liga e se torna quase que um poder soberano, forçando que as outras cidades paguem tributo, né? Outras cidades estavam já vendo Atenas como ameaça, já estavam fazendo muralhas para proteger de Atenas. Atenas destrói essas muralhas e nós temos aqui o grande rival agora querendo sair da Liga, né? Que é Esparta. Então, nós vamos ter aqui a guerra, né, dos médicos, né, médicas, as guerras médicas. Então, nós temos aqui Atenas agora entrando em choque com Esparta. Esparta vendo que Atenas é corrupta e Atenas está desviando dinheiro, certo? E não vai mais, Esparta não vai mais contribuir com soldados e nem com dinheiro. E assim, Atenas, né, começa a ser essa cidade tirânica que toda a Grécia Antiga vê, e mais rica. E os cidadãos, né, de Atenas se tornaram muito ricos. E eles, para manter essa riqueza, para manter essa ociosidade, não fazer nada, porque estão ricos agora, eles começaram perceber que da guerra davam muitos escravos. Você trazia os vencidos da guerra, as viúvas, trazia as crianças, os idosos, os guerreiros, você transformava eles em escravos. E a Grécia percebeu o quê? Bom, já que o escravo era consequência da guerra, nós fazemos guerra, depois temos escravos, agora escravos passa a ser o motivo para a guerra. Então, por isso, Atenas começa a fazer guerra contra as outras cidades-estados para adquirir escravos. Isso, pela primeira vez, a escravatura se torna mercadoria. Antes tinha, sim, venda de escravos, mas era escravos da guerra, era consequência. Mas agora, o motivo da guerra é ter escravo para mercadoria, para vender, para que assim Atenas possa ter homens livres
para fazer a política. Então, foi criada a democracia. A democracia não era para todos, a democracia era só para os cidadãos atenienses, homens livres e ricos, né, do dinheiro desviado. E assim podemos ver que Atenas agora tem o escravismo como a forma principal de modo de produção de trabalho. Certo? As outras cidades, você viu que viviam de mercadoria, venda de mercadoria, mas Atenas agora tem escravos para produzir. E os homens livres atenienses vão fazer política, viver agora só para discurso. E isso foi terreno propício para o nascimento da filosofia, porque o homem livre tem tempo agora para pensar. O homem ateniense agora é rico, livre e pode pensar. Os melhores filósofos que nós temos, caso de Platão, Platão era um aristocrata livre, não fazia nada, rico. Certo? Então, esses caras sofistas e tudo mais que vai aparecer eram pessoas que ficavam lá na ágora, na praça pública, discursando, criando ideias, debatendo. Não era coisa de homens que não tinham outra forma que não ser escravos. Então, os homens artesãos, os homens mais humildes, que produziam sua própria mercadoria e vendia, eles não tinham acesso à política e à filosofia. Somente os homens que tinham escravos, certo? Havia escravo por dívida, não era mercadoria. A pessoa se submetia na escravidão para pagar a dívida. Tinha escravos da guerra, mas agora o escravo não é consequência da guerra e da dívida. Escravos agora é o motivo para a guerra, para fazer escravo e para trazer, para vender, para poder, assim, a Grécia, né, desenvolver mais ainda. Lembra que a Grécia agora é a tirânica, ela agora escraviza, ela agora impõe com toda a violência o seu poder, certo? Por isso as guerras médicas e todo tipo de guerra que elas faziam, o motivo era justamente, né, fazer escravos. Então a filosofia, ela surge somente quando surge o escravismo, né? Então, se não houvesse escravatura na Grécia, não haveria tempo livre para alguns homens. Não tendo tempo livre para alguns homens pensar, porque estavam trabalhando, não surgiria a filosofia. Está vendo? O terreno fértil para o nascimento da filosofia é o ócio, não fazer nada, certo? Quem trabalha não tem tempo para filosofar. Então, a filosofia só nasceu por causa do escravismo em Atenas e também em outras cidades. Muito bem, gente. Vou dar esse tempo agora para dúvidas, perguntas, né? Quem quer perguntar alguma coisa? Não há dúvida? Os compradores eram ricos de lá, os que compravam escravos. Os que tinham escravos e que esses escravos estavam fazendo tarefas, né, de casa e eles podiam fazer a tarefa, né, pública, que é a política, a discussão, né? Eles podiam comprar. Existiam os comerciantes, homens atenienses simples, pobres, né, que viviam do seu artesanato, não tinha escravo, né? Esse é do capítulo 6, certo? É claro que o que eu estou falando aqui não está tudo no teu livro, né? O livro é um resumo, né, de todo o contexto. E eu não vou falar o que tem no livro, só o que tem no livro.
né? Eu não me reduzo a esse, então, que o conhecimento é mais amplo, né? Quem comprava... Não, os que compravam escravos, os ricos, daqueles que desviaram dinheiro de elfos, né, da Liga. Lembro, muitos se tornaram ricos por causa desse desvio, né, do dinheiro lá da Liga. O que é exclusivismo e universalismo? Exclusivismo é o oposto do universalismo. O exclusivismo é aquilo que é exclusivo a, né? E o direito de participar da política era exclusivo a cidadãos, e cidadãos era apenas 10% da sociedade, da população ateniense. Universalismo, hoje, por exemplo, a gente diz cidadãos é todos, é universal. Todos vocês são cidadãos, inclusive a criança que está nascendo nesse momento é cidadão brasileiro. É universalismo. Mas o exclusivismo lá na Grécia, quem era cidadão? Aqueles mais ricos, tinha que ser homem, que as mulheres não podiam, né? Aqueles que eram mais ricos. Essa história que eu contei é sobre o começo de circunstâncias e condições para o surgimento da filosofia. Certo? A aula acabou, estamos na hora da dúvida. A tarefa, eu estou pensando criar outra sala de aula no Google Classroom para poder passar as tarefas, porque as salas de aula que eu tenho agora, elas vão direto para o meu e-mail particular. Eu vou criar uma outra sala e lá eu vou botar as tarefas. Eu vou entrar em contato com a Fernanda para tudo isso. Luiz André, foi tudo muito rápido? Assistem 300, 1 e 2. O 2 principalmente, né? Eu que faço chamar, né? Ok. São 64. Eu vou, já está gravada a aula, e aí eu vou, depois da aula, pegar nome por nome e lançar na lista de chamada. Já que está gravando aqui, deixa eu passar devagar para na hora eu poder lançar os nomes. Ok, gente. Então, tchau. Até mais. Foi um prazer conversar com vocês mais uma vez aqui. E até a próxima. Tchau.